Shalom Aleichem, Ve'uvrachot Beshem Yeshua HaMashiach, que o Eterno vos abençoe em nome de Yeshua HaMashiach. Bênçãos a todos vós, nesta semana de Pesach, que para nós se iniciou no sábado, à noite após o Shabat, e vai se encerrar também no mesmo próximo sábado à noite, tendo o sábado à noite e o domingo como um Shabat. Então, um Shabat que se inicia normalmente amanhã à noite, e depois um novo Shabat que se inicia após o Shabat comum, que toda festa é um Shabat. Agradecemos a presença de todos os irmãos que estão aqui conosco, Baruch Hashem por vossas vidas. Nós estamos adiantando alguns programas, por exemplo, esse programa é o programa número 138 de 1/4, mas referente ao dia 11/3. Então nós vamos continuar o nosso tema, que é o tema Boletim para hoje, do podcast Canal Fábio Pires. Nós vamos analisar o que está acontecendo, por exemplo, no mundo em geral, mais especificamente nos Estados Unidos da América, dentro do site Espada do Espírito. Então você pode compartilhar, inclusive lá você pode até compartilhar notícias, você pode ler muitas notícias num site maravilhoso que está aí, se eu não me engano, desde o final dos anos 90 no Brasil e já desde do começo dos anos 90 nos Estados Unidos, www.espada.eti.br, do site A Espada do Espírito. É um site cristão, mas totalmente especializado em temas da nova ordem mundial, e não tenho problema nenhum com relação a isso. Sei que muitos dentro da Teshuvah têm preconceitos com relação a notícias cristãs. As mesmas pessoas que têm certos preconceitos são as que, incrivelmente, menos se informam com relação ao que nós estamos vivendo nos tempos de hoje, tá? Então isso é muito negativo, inclusive. Você pode nos encontrar nas redes sociais que estão aparecendo aí, você pode encontrar nossas páginas no Instagram, e você pode também nos encontrar na Livraria Kedushá, @Livraria Kedushá. Lá no Instagram você pode comprar as nossas obras. Fique à vontade, temos ótimos livros lá, que certamente vão abençoar a vida de muitas pessoas. Agradecemos aos irmãos que estão aqui retornando nessa noite. Baruch Hashem por vossas vidas. Nós temos aqui nessa página um compromisso total com a verdade. Nós necessitamos desta verdade. Agradecemos aos irmãos que têm aí estado conosco. Baruch Hashem por vossas vidas. Que bom que os irmãos estão por aqui, irmãos que fazem parte, inclusive, lá dos nossos grupos de estudos Origens Hebraicas 1, estudos Origens Hebraicas 2. Que bom que vocês estão por aqui. Um grande abraço, um abraço carinhoso, um beijo no coração de todos os irmãos. Eu gosto muito de fazer essas mensagens porque nós estamos dignificando o reino do Eterno e também nós estamos abençoando vidas, porque cada tema que nós tratamos aqui é um tema muito particular e eu gosto muito, na verdade, de tratar esses temas. E eu gostaria de chamar a atenção para um programa maravilhoso que é o It's Supernatural, do judeu messiânico Sid Roth, né? Então eu vou colocar aqui, inclusive, programa, vou escrever agora programa It's Supernatural. Vocês podem encontrar esse programa, inclusive legendado em português, do nosso irmão judeu messiânico Sid Roth. Eu gosto muitíssimo desse programa e que tem abençoado a vida de muitas pessoas, aí, acho que há pouco mais de 10 anos, se eu não me engano, e no YouTube, tá? Aqui mesmo nessa plataforma, fica aqui a dica de um programa que trata inclusive assuntos sobrenaturais. Tenho certeza que vai abençoar muito a vida de todos vocês. O que a gente puder recomendar de outros canais, nós recomendamos. E vocês sabem que nós temos aqui um compromisso muito, muito sério e pedimos também, inclusive, a misericórdia do Eterno. Vamos fazer uma tefilá, uma oração, para que o Eterno possa nos abençoar nesse momento.
Louvado seja o teu nome santo, Pai. Akadosh Baruch Hu, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam beshem Yeshua HaMashiach. Te agradecemos imensamente, Adonai querido e amado, porque o Senhor tem velado e zelado pelas nossas vidas e trabalhado em nós da melhor maneira possível que só o Senhor sabe fazer. Se nós erramos, e quando nós erramos é porque erramos ao nosso próprio bel prazer, porque deixamos a nossa má inclinação falar mais alto. Perdoa-nos, Pai, em nome de Yeshua, o Mashiach de Israel das Nações. Nós te louvamos e te agradecemos imensamente por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Se queremos que o Senhor perdoe os nossos pecados, nós somos obrigados a perdoar o nosso próximo. Muitas das vezes nós não temos perdoado da maneira correta ao nosso próximo. Investiga os nossos corações, ajuda-nos, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach. Trata das nossas vidas da melhor maneira possível e pedimos que o Senhor cure as nossas feridas, cure também as nossas mágoas, os nossos rancores contra aqueles que nos fizeram mal. São seres humanos também, Pai, que podem se redimir amanhã. E certamente muitos até conhecem a Tua palavra, mas dão atenção ao Yetzer Hará e acabam pecando. Dá-nos forças, meu Pai, para superar os nossos problemas. Que possamos ver no nosso próximo aquele que necessita de oração, aquele que necessita de uma palavra amiga, aquele que muitas vezes por fazer o mal pode estar passando por uma situação muito complicada e perder a cabeça e agir por impulso. Perdoa-nos, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, perdoa aqueles que nos fizeram mal, para que hoje possamos receber de Ti o perdão, devemos perdoar. Ajuda-nos e dá-nos forças, meu Pai querido, para que todo pecado, toda malignidade seja limpa das nossas vidas. Nós precisamos de Ti. Nós concordamos. Nós não somos absolutamente nada sem o Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe este programa e todas as palavras que serão faladas aqui. Ajuda-nos, Pai, por favor. A situação não tem sido fácil. Nós precisamos da Tua ajuda. Que a Tua palavra seja sobre nós. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. Bem, para aqueles que estão nos acompanhando, então se você acompanhou a mensagem hoje 135, a mensagem 138, que é de agora, ela é uma continuação do boletim para hoje. O tema é boletim para hoje. Nós vamos fazer uma análise, um escopo, né, um cenário daquilo que está acontecendo no mundo, da salsa política. Eu gosto muito de alguns canais muito interessantes que têm tratado de alguns assuntos de uma maneira muito valiosa. Um deles é o Casando o Verbo, que é o melhor canal de análise sociopolítica e temas da nova ordem mundial. O segundo canal também que eu gosto muito é o canal do professor Belay, um querido irmão, muito bem-humorado, inclusive faz análises excelentes todos os dias. Deixo aqui um abraço para o professor Alexandre Belay, então de professor para professor. E os outros canais que também nós temos já trabalhado e nós temos divulgado já desde o dia 13 de julho. Nós estamos aqui para tratar de assuntos muito importantes, assuntos que não são tratados lá fora, mas com um outro contexto. Eu não faço aqui exposição de imagens, esse é um podcast, na verdade não é uma live. Nas lives nós faremos exposições de imagens, talvez vamos trazer um assunto sobre espiritualidade e vamos aí desferir alguns golpes contra tudo aquilo que foi passado para as nossas vidas. Depois do momento que eu descobri, irmãos, isso já no início dos anos 2000, que nós tínhamos sido enganados, eu li um livro muito interessante chamado Como Eles Roubaram o Jogo, do jornalista inglês David Yallop. Inclusive, eu vou até verificar se esse livro está aqui, ao meu alcance aqui na minha biblioteca. Eu acho que não consigo aqui resgatar esse livro, mas para o Hashem, na próxima oportunidade a gente vai conseguir. Eu falei do trabalho hoje, inclusive, do professor Afonso, do livro Conspiração Aquariana, da Marilyn Ferguson. Eu tenho esse livro, inclusive, o livro na versão em português é um livro emprestado para mim, que está comigo já há um bom tempo, de uns irmãos lá do Nordeste que emprestaram para mim, e o livro em inglês eu tenho ele, que é o The Aquarian Conspiracy, a autora Marilyn Ferguson. Excelente obra, que é o livro que o professor Afonso está fazendo o trabalho dele no canal dele, Ciência da Verdade.
tá? Claro que o que ele está falando lá, ele está lendo o livro todo, esse livro é gigantesco. Creio que ele vai ficar, acho que uns 2 anos falando desse livro, no mínimo. Porque você fala, como nós fazemos aqui com a obra do Tzadok, por exemplo, Judaísmo Nazareno, não é? E fazemos as análises, não é apenas a leitura, também são as análises, como nós estamos fazendo análise do site espada.et. Então, para você que acompanha o nosso trabalho, e sabe que nós temos aqui já alguns temas já realizados e já conhecem a nossa filosofia de trabalho, vocês já sabem que nós não deixamos nada às escuras, tudo aqui nós falamos é às claras, tá? E a continuação desse trabalho aqui será às claras, e aqui nós não temos intimidação com nada e com ninguém, tá, irmãos? Tudo que nós vamos falar aqui, eu não tenho problema nenhum em deixar claro a minha posição, inclusive, de que esse governo, inclusive, que está sendo colocado nos Estados Unidos é um governo da besta. Então, existe um livro, inclusive, chamado Belly of the Beast, o estômago da besta. Eu vou só fazer uma leitura desse livro, na verdade, né? É um DVD em cima, acho que ele tem a versão livro também, Belly of the Beast, Antichrist's Resurrection and Return Planned in Washington, D.C. Então, o estômago da besta, né? A ressurreição do anticristo, o retorno planejado em Washington. Vamos ver o que fala então esse DVD já no site Espada. Desde 1776, um governo nas sombras existiu que realmente controlava as alavancas do poder. Durante o governo do presidente Obama, esse governo nas sombras foi transformado no chamado Deep State, que é o chamado Estado Profundo, que o último presidente Donald Trump falava muito, na verdade. Eu vou me reservar a falar algumas coisas do senhor Donald Trump. Eu tenho um pensamento muito específico sobre ele. Nosso assunto não é ele, mas nosso assunto é falar sobre de que maneira os Estados Unidos estão hoje, na verdade, fazendo o trabalho para a vinda do anticristo, do antimachia. Bem, a capital Washington foi planejada para ser um alto da adoração luciferiana. Vamos repetir? A capital Washington foi planejada para ser um alto da adoração luciferiana. Vocês acham que foi somente Washington que foi uma capital no mundo feita para fins obscuros? Eu respondo, não. O senhor Juscelino Kubitschek, também um homem de sociedade secreta, dito também como um satanista, planejou a capital Brasília. Aliás, Brasília já estava sendo planejada desde o final do século XIX, pasmem com relação a isso. E vocês podem observar que tudo aquilo que existe no mundo hoje não foi planejado do dia para a noite. Brasília não foi planejada do dia para a noite, irmãos. É uma cidade feita, construída, segundo a cidade de, se eu não me engano, de Akhenaton, lá no Egito, uma cidade feita com asas que lembram um pássaro, tanto é que existe a asa norte, a asa sul, lá em Brasília. Nunca estive em Brasília, na verdade tenho curiosidade de estar, mas apenas passar algumas horas, depois vir embora e mais nada. Uma cidade altamente participante da nova era, uma cidade participante das religiões esotéricas, participante das religiões luciferianas, sociedades secretas, etc, etc, etc. Então não é somente Washington que foi designada ou desenhada para ser uma cidade do oculto, uma cidade das trevas, para que pudesse aí abrigar lá os seus líderes e pudesse ter as suas decisões nas sombras. Olha só, o Deep State, né, feito no governo Obama. Não que não existisse esse Deep State, mas ele não tinha sido muito provavelmente consolidado. Olha só, um dos presidentes norte-americanos fazia parte da sociedade Skull and Bones. Se eu não me engano, um outro também dos anos 80 fazia parte da sociedade Skull and Bones. Eu não vou falar nomes aqui porque eu não tenho certeza. Um eu tenho certeza que é o senhor George Bush, né? O outro da década de 80 eu não posso falar, mas muito provavelmente fez parte também, porque eles eram da mesma época. Portanto, irmãos,
quando nós falamos sobre sociedades secretas, nós falamos sobre um grande bastião, né, como eu falei, eu já usei essa palavra, um quintal para uma adoração luciferiana travestida de estudos filosóficos, espirituais e esotéricos. Se engana quem acha também que essas sociedades secretas são filantrópicas, são sociedades que fazem o bem para um bairro, para uma pequena cidade ou para um município. Não, de maneira nenhuma. Eles demarcam os seus territórios, participam de cada cidade, em geral os líderes, os prefeitos, os vereadores fazem parte também dessas sociedades secretas, né, da maior que vocês já sabem qual é. Então, vocês podem imaginar como essas pessoas deliberam o poder e como todas as decisões são passadas por essas pessoas. Então, essas sociedades, elas fazem presidentes caírem, por exemplo, fizeram um presidente brasileiro por influência do que aquilo que esse presidente chamou de forças ocultas, que fosse ele ameaçado, retirado do poder, também participou da proclamação da República e assim por diante, da mesma maneira como fez na França em 1789, matando, assassinando o rei, assassinando a rainha, franceses, né, e estabelecendo uma nova ordem para aquele país que a Revolução Francesa, essa de 1789, já tinha sido inspirada pela independência norte-americana de 1776. Para quem não sabe, George Washington e Thomas Jefferson, os pais da independência norte-americana, influenciaram a Revolução Francesa de filósofos como Diderot, Descartes, Robespierre, etc, etc. Então, irmãos, tudo está conectado. Se vocês acham que nós vivemos num mundo onde as pessoas não se conhecem, de maneira nenhuma. Tudo está conectado. As pessoas da realeza europeia, seja da House of England, da Inglaterra, seja da Bélgica, seja da Holanda, seja da Espanha, seja da Dinamarca, seja da Suécia, eles se relacionam entre si, se casam entre si para manter uma mesma linhagem sanguínea. Isso era feito, inclusive, no Egito, uma prática comum do Egito, que isso foi levado, inclusive, até os dias de hoje, passando pela idade inicial, após Yeshua, passando depois pela queda do Império Romano, passando pela Idade Média, chegando aos dias de hoje. O grande problema é que as pessoas acham que isso são coisas de ficção, histórias da carochinha. O grande problema é que as pessoas acham que o que nós estamos vivendo é algo que foi inventado por teóricos da conspiração. O grande problema é que as pessoas acham que essas histórias fazem parte apenas de contos extraordinários, de contadores de histórias, de livros, pessoas que imaginaram algumas histórias e resolveram passar isso, devaneios, né, ilusões, resolveram passar isso para livros. Nós estamos vivendo num mundo onde basicamente tudo que nós temos é uma grande mentira. Satanás e os seus correligionários, e eu falo dos reptilianos, dos descendentes da Nahash, daqueles da semente da serpente. Então você vai querer saber sobre o que é a semente da serpente, ou você vai pensar assim, puxa, outra vez esse assunto? Eu digo, sim, outra vez esse assunto, e esse assunto é um assunto real. Quem falou muito bem sobre esse assunto foi o nosso irmão Neemias Gomes, junto com o apoio do nosso irmão Samuel Benini. E vocês podem encontrar também essas informações de maneira vasta nos trabalhos que eles realizaram. Então, existe sim uma semente da serpente. Quem nega isso está cometendo uma crueldade em influenciar outras pessoas, em manter as pessoas na sua cegueira. Então, eu falo quem está fazendo isso. Igrejas evangélicas, lideranças, que negam encontrar o óbvio, né? Isso é muito importante nós falarmos, porque essas lideranças, essas grandes corporações, organizações, fazem parte de um sistema. Pelo fato que as pessoas estão lá, aceitam a Jesus como o único legítimo salvador de suas vidas, claro, o Eterno leva isso em consideração, é óbvio, como levou em consideração aquilo que eu fiz quando eu estava numa igreja que pertencia a um sistema.
Mas quando me dei conta, o próprio Eterno me retirou de lá, e hoje muitas pessoas se retiram. Só que existe um grande problema. As pessoas saem desse sistema e passam a divagar, a vagar, a agir de acordo com o próprio pensamento delas. Oi, você que está nos ouvindo, se você sai do sistema religioso, é para você, para todos que estão nos ouvindo, todos que estão aqui aparecendo agora, e aqueles que não estão aparecendo. Se você diz que você está em Teshuvah e quer voltar à doutrina dos nossos pais, Avraham, Isaac e Yaakov, você precisa mudar sensivelmente de vida. Não adianta você assistir canais tão brilhantes que nós temos no YouTube que alertam as pessoas para a realidade e você não fazer absolutamente nada. Ontem, alguns dos nossos irmãos, através de um outro calendário, comemoraram Pessah. Você que assiste o canal dessas pessoas, você celebrou o Pessah? Ou você vai celebrar a Páscoa do coelho amanhã e dar um ovo de Páscoa para o seu filho amanhã? É isso que você vai fazer? Tem certeza disso? Eu estou agora lembrando e trazendo um alerta. Você que diz que sai do sistema religioso, mas sai para fazer absolutamente nada e para criticar esse sistema religioso, onde está a guarda do seu Shabat? Onde está o uso do seu talit? Onde estão as tuas 3 orações ao dia? Onde está a sua santidade? Onde está o seu arrependimento caso você erre? Todos nós erramos, irmãos. Mas se nós erramos, eu tenho sempre falado isso. Erramos, peçamos perdão ao Eterno. Clamemos pelo sangue de Yeshua. Onde está a vossa atitude nesse sentido? E muitos têm se retirado do sistema religioso e tecido críticas e mais críticas e mais críticas e mais críticas ao cristianismo. Vós estáis errados. Não façam isso se vocês acham que isso é servir ao Eterno. Estão completamente enganados. E estão cometendo um jogo de Satanás, inclusive, porque é isso que ele deseja. Pessoas que se rebelam, supostamente se rebelam, e não fazem nada ao mesmo tempo. Maridos que descobrem que foram enganados no sistema religioso, mas não mudam seus casamentos, não tratam melhor as suas esposas, não honram as suas esposas, não agradam as suas esposas. Mulheres que também descobrem a verdade, vamos colocar assim, e não honram também os seus esposos, não trabalham em pró de manter uma família. Eu acho que isso é um problema até mais do homem do que da mulher, tá, irmãos? Eu, como homem, eu sou um crítico seríssimo do homem. O homem deve muito para a sociedade. O homem perdeu o seu papel de escritura. E muitos homens oprimem, inclusive, as suas esposas, quando deveriam ser os verdadeiros Roshim, líderes. E as esposas, em contrapartida, devem assistir mais aos seus esposos, obedecer mais aos seus esposos, honrar os seus esposos. Leiam em Efésios capítulo 5, versos 22 a 25. Percebe? Nós estamos num emaranhado onde um erro puxa o outro, isto é, um abismo vai chamando o outro. Quando nós vamos observar, tudo está prática e basicamente destruído. Assim se encontra o mundo de hoje. Nós não temos que comemorar absolutamente nada. A nossa vida não vai voltar ao normal, porque já criaram esse problema da pandemia para oprimir a você, oprimir a sua vida, para fazer com que você não saia da sua casa. Para você que tem um negócio, falha. Para que você seja, na verdade, oprimido, inclusive por um governo totalitário que já está acontecendo e você não está percebendo. E você vai fazer o quê? Absolutamente nada. Sendo que o mínimo que nós temos que fazer é reconstruir as nossas vidas. Muito bem. Muito bem. Mensagem número 138 do dia 1 do 4, referente ao dia 11 do 3. E o tema é Boletim para hoje. Vamos ver o que nós vimos na mensagem número 135. Basicamente, na mensagem número 135, nós vimos, se você quiser acompanhar, você vá para a nossa seção de vídeos, nosso setlist de vídeos, e você vai encontrar lá o tema Boletim para hoje, mensagem 135, mas o que nós vimos foi: congressista diz enfaticamente que o atual governo americano não tem interesse em obedecer à vontade do Eterno. Na sequência,
lá, irmãos. Na sequência, o indicado de Biden para a área de saúde, um indivíduo transgênero, recomendou a injeção forçada de hormônios cruzados para meninos de rua. Ah, sim, eu estava lendo sobre o DVD Belly of the Beast. Né? Vamos continuar, eu preciso terminar essa parte aqui, né, irmãos? Me perdoem, tá? Me perdoem. A capital Washington foi planejada para ser um alto da adoração luciferiana. Fizemos a comparação com Brasília. Exatamente como os altos nos tempos do Velho Testamento, contra os quais o Eterno se irou. A cidade de Washington, D.C. é corretamente chamada de o lugar mais maligno da Terra. Não sou eu que estou falando isso, é o resumo deste DVD. Com edifícios controlados espiritualmente e ardendo com energia ocultista, exatamente como reportamos no DVD Riddles in Stone. Os luciferianos de uma determinada sociedade secreta, que vocês já sabem, de uma outra chamada Sociedade RC, e outros líderes ocultistas sempre viram o mundo e os eventos nacionais como sendo controlados por soberanos nacionais. Quem são esses soberanos nacionais? Quem já teve envolvimento com o ocultismo já sabe do que eu estou falando. Os soberanos nacionais são os seres demoníacos, conforme revelado em Daniel 10. São as potestades. Nós já fizemos um trabalho sobre potestade. São os principados, nós já fizemos um trabalho sobre os principados. Um outro detalhe que eu quero colocar também aqui: aqueles que estão ouvindo todos os nossos trabalhos anteriormente, não ouçam com pressa. Por favor, ouçam com reflexão, porque isso vai ser muito importante para a vida dos irmãos. Nossas mensagens têm um conteúdo bem mediano, bem interessante. Não ouçam com pressa. Ouçam com reflexão, ouçam com muita análise. Acho interessante ouvir uma mensagem por dia. Estou falando isso porque um irmão falou que estava ouvindo as mensagens, né? Baruch Hashem, pela vida desse querido irmão, e que eu tenho certeza também que pode trazer grandes mudanças para a vida das pessoas. A capital americana foi construída com uma cripta secreta sem um corpo, para que no momento certo da história mundial, o corpo do Cristo maçônico assassinado seja colocado dentro dela, que é o cumprimento de Apocalipse 13, verso 3. Os líderes de uma determinada sociedade secreta, mais poderosos do rito escocês, então se reunirão para realizar um ritual, a ressurreição de Osíris, que esse nome seja eliminado, de Aleister Crowley, que levantará o anti-Mashiach, o anticristo dos mortos, cumprindo assim Apocalipse 13:3, para que o poder e a autoridade preditos em Apocalipse 13:4 possam ser totalmente estabelecidos. Finalmente você compreenderá o poder da magia negra satânica de Hillary Clinton, de forma muito similar como reportamos em nosso vídeo Hillary Clinton, Sun Goddess Unleashed, que em bom português seria Hillary Clinton, a deusa do sol desvendada. Ok? Pesadíssimo isso, irmãos. Então o CD o nome do DVD é Belly of the Beast, que em português é Estômago da Besta, a ressurreição do anticristo e o retorno planejado em Washington. Eu que não me responsabilizo pelo que foi colocado nesse DVD, estou fazendo apenas a leitura dessa resenha, porque é uma leitura muitíssimo interessante, para vocês saberem o nível que as coisas já estão e que muitas pessoas não dão atenção. Né? Eu acho interessante porque quando nós analisamos esses assuntos, e esses assuntos são totalmente ligados à nossa fé, porque tudo que está acontecendo hoje já acontecia no passado. Tudo que está acontecendo hoje, rituais com crianças, por exemplo, já acontecia no passado. Então, tudo que acontece hoje, beber sangue, já acontecia no passado. Seres que dão conselhos para os governos, isso já acontecia no passado. Então, irmãos, para que vocês que não sabem, tudo o que nós estamos vivenciando hoje já aconteceu no passado. É uma repetição. Aliás, esse passado nunca foi destruído. O dilúvio manteve uma parte dos Nephilim que pôde se reproduzir depois através desse DNA dos filhos da serpente. Por isso que eu falo que aqueles que negam esse assunto estão cometendo uma crueldade, inclusive em quererem manter as pessoas na ignorância. Isso é muitíssimo complicado. Então, quando nós tratamos das coisas do eterno, nós tratamos também daquilo que nos foi escondido, que é isso que nós estamos fazendo agora, através de um site fantástico. Vamos então para a parte 2,
que é essa agora. O indicado de Biden, quando eu falo Biden, é o presidente norte-americano chamado Joe Biden, para a área de saúde, que é um indivíduo transgênero, recomendou a injeção forçada de hormônios cruzados para meninos de rua, irmãos. Olha que absurdo isso. Olha que absurdo. Isso é uma eugenia. Isso é um tratado de morte, inclusive, para afetar crianças de rua. Olha que absurdo. É a mesma coisa se alguém aqui no Brasil disser, não, nós vamos dar um remédio aqui para todas as crianças, e aquele que é menino vai se transformar em menina, aquele que é menino vai se transformar em menino. Isso é satânico, maligno, isso vem das profundezas do inferno, inclusive. E as pessoas estão se deixando levar por isso. E muitas pessoas nos Estados Unidos também se deixando levar por isso. Resumo da notícia: o transgênero indicado por Biden na área de saúde recomendou a aceleração dos hormônios sexuais cruzados para os adolescentes de rua. Essa notícia vem do Breitbart News, o Breitbart News que é muito utilizado pelo professor Belay, Alexandre Belay, no canal Professor Belay, mandando um abraço para ele, manda um outro abraço, na verdade. Então vamos lá, o que é essa notícia? Em 2017, o transgênero indicado pelo presidente Joe Biden para um alto cargo no Departamento de Saúde e Serviços Humanos, HHS, ele já existia este transgênero, este homem, né, que resolveu ser uma mulher, ele recomendou acelerar os hormônios sexuais cruzados para os adolescentes sem teto, que estão sofrendo de disforia de gênero e separados de seus pais. Rachel Levine, que nasceu Richard Levine, fez um discurso 4 anos atrás intitulado "Esta é uma transgeração, questões na medicina dos transgêneros" para uma audiência no Franklin and Marshall College. Isto é algo satânico. A androginia, a conversão do lado sexual de um ser humano, a transformação, e isto é algo maligno que vem justamente de Baphomet, o ser andrógeno, Satanás, Lúcifer, que é parte homem e parte mulher. É isso que eles querem fazer e colocaram na sua cabeça, na minha cabeça, nos anos 70, nos anos 80, com a chamada moda unissex, ou dizendo que você pode ter relações sexuais com pessoas do mesmo sexo, que isso não tem problema nenhum, que a revolução sexual dos hippies nos anos 60 veio trazer isso, e veio mesmo, só que era muito pouco divulgado, o homossexualismo era muito pouco divulgado nos anos 60, porque a sociedade para eles ainda era uma sociedade machista. Então a revolução sexual só valia para homens e mulheres, mas não mostravam, por exemplo, nos shows de rock, homens juntos, mulheres juntas. Isso agredia a sociedade. Então eles iam até um certo ponto, tá bom, irmãos? Hoje é que a coisa está mais escancarada. Hoje é que as pessoas estão mais abertas, elas não se importam em mostrar esta agressão espiritual que está acontecendo na sociedade, essa transformação maligna, bestial que acontece na sociedade, os nossos filhos sendo influenciados por malignidades. Este é o ponto. Aí criticavam, inclusive, né, a sociedade conservadora. Era uma sociedade conservadora, tinha suas hipocrisias? Sim, até tinha, mas se mantinha com a maioria das pessoas de maneira conservadora. E as pessoas que tinham erros, sim, todos nós temos erros, cometemos erros, mas isso não servia para justificar todo um processo de aceleração e contra as propostas do Eterno para aquela sociedade. Foi isso que o movimento dos anos 60 fez. Foi isso que a música fez. Foi isso que o movimento Paz e Amor fez. Foi isso que o movimento hippie fez. Foi isso que os governos, inclusive, pretendiam, queriam, inclusive, era isso que as revoluções dos jovens queriam, fizeram e botaram na tua cabeça de que a sociedade somente é válida para os jovens, de que os velhos, de que os idosos não têm razão de existir na sociedade, representam um retrógrado, fizeram você e eu crer que os homens de cabelos compridos, as mulheres de mini saia, tivessem, na verdade, toda uma mudança, na verdade, na cabeça do jovem, e a sociedade é para o jovem. Isso perdura até hoje. São 50 anos onde as pessoas falam, o mundo é dos jovens, o mundo é dos jovens. Comerciais de calça jeans, por exemplo, que falavam sobre isso, eu lembro muito bem na década de 80, esportistas do futebol,
O futebol trouxe muito isso também, os esportes trouxeram muito isso também, e começou a se renegar os antigos, porque os antigos representavam o quê? O retrógrado, representavam o quê? O cristianismo, representavam o conceito do judaico-cristão. Então você hoje está infectado por isso ainda, muito provavelmente. Este é o grande problema. Então nós precisamos sair de tudo isso, irmãos, e nos apegar com o Eterno, pedir misericórdia a Ele, porque nós fomos infectados por doutrinas luciferianas. Nós somos infectados pela televisão, por programas de TV, de notícias, por telenovelas, por filmes, por programas infantis. Nós fomos infectados e hoje nós precisamos passar por essa desinfecção. Este é o grande problema. Fomos infectados pelos videogames, nós fomos infectados pela malignidade da política, inclusive, da liberação política. Nós somos infectados pela mentira do comunismo, onde os comunistas daqui do Brasil, os da música popular brasileira, comunistas, todos eles, nunca tiveram a vergonha na cara de passar uma semana na China de Mao Tse-tung. Nunca tiveram a vergonha na cara de passar uma semana na Coreia do Norte. São mentirosos. Praticam a maior essência que existe no ser humano, da vileza do ser humano, que é a hipocrisia. E a maldade, obviamente. Porque botaram na tua cabeça, para que pudéssemos eleger uma pessoa que transformaram em herói, da qual eu também votei, inclusive, e nós caímos o quê? Numa grande mentira. E o nosso país está como está hoje. Na mentira, irmãos. Este é o grande problema. Então, se nós hoje queremos fazer alguma coisa, se nós hoje queremos dar um passo para o eterno, irmãos, nós precisamos trabalhar uma série de pontos nas nossas vidas. As pessoas não querem trabalhar isso. Este é o ponto. As pessoas não desejam, elas querem continuar assistindo seus programas de televisão, elas querem continuar assistindo as suas programações que as levam para uma cegueira espiritual tenebrosa. Elas querem continuar a absorver as mentiras, achando que o mundo vai voltar a ser como era antigamente. Quando a própria nova ordem mundial está bem debaixo dos nossos olhos. Fizemos um trabalho, Satanismo na Música Rock, e fizemos um trabalho também de 5 partes, chamado A Nova Ordem Mundial, que você pode acompanhar aqui no nosso canal. Como uma gravação de 1969, feita numa grande universidade norte-americana, em 69 já predizia como o mundo seria 50 anos depois. Isto é, hoje, 69 para 2019 são 50 anos. Isto é, estamos vivendo justamente o tempo de hoje, dessa grande mentira ao qual nós somos afogados. Do mundo do entretenimento, do mundo da política, do mundo da comida, inclusive, viciaram você em cadeias de sanduíches de fast food, e agora para você se retirar disso você não consegue mais. Claro, afetou tua mente, afetou tua cabeça. Eu já me retirei, Baruch Hashem. Mas para a gente querer se retirar de algumas coisas, irmãos, nós temos que fazer um tremendo esforço. Este é o ponto. E esse tremendo esforço muitas vezes é muito dolorido. Esse é o grande ponto. O que diz então essa notícia? Durante o fim dos anos 1980, enquanto eu estava investigando os autores da nova era e os planos deles para uma nova ordem mundial, fui repetidamente levado a pensar que certamente nenhum daqueles planos insensatos que eu estava lendo seria aceito ou promovido por uma autoridade que realmente tivesse poder político. Entretanto, agora, Joe Biden e os altos funcionários de seu governo têm esse poder e eles estão decididos a não permitir que outro ciclo eleitoral ocorra sem implementar esses planos radicais. Mas essa situação mudou praticamente da noite para o dia. Então vamos lá. Abre aspas. Lovato soa louca. E muitos que comentam na foto dela, incluindo pessoas trans, disseram isso a ela. Mas as ideias dela são agora mantidas pelo presidente e pela vice-presidente dos Estados Unidos e poderão em breve ser transformadas em lei.
do artigo As falas veementes de Demi Lovato podem parecer malucas, mas os ativistas trans rirão por último se a lei da igualdade for aprovada. Inclusive, essa cantora chamada Demi Lovato, com um nome de um álbum chamado Dancing with the Devil, Dançando com o Diabo. Vocês vão esperar o que de uma pessoa dessa? Você gosta de Demi Lovato? Então você vai repensar aquilo que você ouve. Você gosta de rock pesado? Então você vai ter que repensar, porque muita coisa do rock pesado é ocultista, é satânica, é pedófila. Ah, você gosta de música popular brasileira? Poxa, então muita coisa da música popular brasileira que você gostava, ou que você talvez ainda goste, fala sobre comunismo, fala sobre liberação sexual, fala sobre rebeldia, fala contra a cultura judaico-cristã, etc, 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 etc. Então repense a sua vida. Entretanto, o presidente Biden, nessa parte em particular do plano, leva esse país de volta a Sodoma e Gomorra. Então, existe um vídeo que fala sobre isso, né? As falas veementes de Demi Lovato podem parecer malucas, mas os ativistas trans rirão por último se a lei da igualdade for aprovada. Que é esse vídeo? Levine diz que é esse homem que é hoje um dos secretários aí do Joe Biden, no minuto 28, que aqueles na indústria médica transgênera que estão vendo os adolescentes com disforia de gênero nas ruas. A palavra disforia, irmãos, descreve o quê? Uma sensação de mal-estar, de desconforto, de ansiedade, de depressão constante. Esse é o dicionário. Portanto, esses adolescentes insatisfeitos, olhem só, adolescentes insatisfeitos e confusos estão entre os mais vulneráveis da sociedade, e assim são os mais controláveis. Se as autoridades assim chamadas da área da saúde mental quisessem experimentar com a sexualidade dos adolescentes, esse é precisamente o tipo de adolescente que eles procurariam. Levine, o secretário, deixa eu só subir um pouquinho aqui, aquele que nasceu Richard Levine, vamos tratá-lo como Richard Levine, o nome dele é Rachel Levine, mas o nome dele nasceu como Richard Levine, né? Tá bom. Mas gosta de ser tratado por Rachel. Tá. Levine continuou. Abre aspas. Os adolescentes com disforia de gênero nas ruas, que vivem em abrigos para desabrigados, não deveriam passar pelo procedimento usual de primeiro administrar bloqueadores de puberdade para interromper a puberdade normal, mas em vez disso, prescrever imediatamente os hormônios sexuais cruzados. Quer dizer, eles estão desfazendo a condição normal dos adolescentes, desfazendo a condição normal de crescimento do período da puberdade e estão querendo aplicar hormônios cruzados, irmãos. Este é o problema. Eles estão querendo tratar esses adolescentes já como propensas pessoas para mudarem de sexo. Esse é o ponto. Isso é um escândalo, irmãos. Adolescentes que estão nas ruas, adolescentes que estão, na verdade, que passaram por problemas de família, adolescentes que precisam de uma palavra amiga, precisam de um pastor, precisam de um pai, de uma mãe. Já esse secretário já está querendo fazer o quê? Aplicar hormônios cruzados para acelerar o processo de transgênero nesses adolescentes. Adolescentes, irmãos. Você vai ouvir isso, por um acaso, nas grandes redes de televisão, nas grandes mídias? Você não vai ouvir isso, irmão. Você não vai ouvir esse tipo de notícia em quase em lugar nenhum, a não ser aqui nas redes sociais, como nesse canal. Em outros grandes canais também. Essa é uma análise seca, profunda que nós estamos fazendo. E que o Eterno tenha de misericórdia dessas vidas, irmãos. Que o Eterno tenha de misericórdia dessas vidas. São crianças que já estão sob a mira da nova ordem mundial nos Estados Unidos da América. Eu não estou lendo nada que seja inventado por mim. www.espada.eti.br.
Como Levine não especifica quais modificações o plano dele prevê para esses jovens, o senador Rand Paul falou para que ficasse registrado para o público. Abre aspas para as palavras do senador Rand Paul. Você apoia que o governo intervenha para anular o consentimento dos pais a dar a uma criança bloqueadores de puberdade, hormônios sexuais cruzados e a cirurgia de amputação de seios e genitais? Você disse que está disposto a acelerar os protocolos para meninos de rua. Estou alarmado que crianças pobres sem pais, que estão desabrigadas e com problemas mentais, passarão por isso e que você permita que isso aconteça com um menor de idade. Em seguida, o senador Rand Paul resumiu as suas preocupações. Você acredita que menores são capazes de tomar esse tipo de decisão de transformação de vida, como mudar de seu sexo? As autoridades do governo Biden estão propondo e colocando em vigor as últimas medidas mais draconianas imagináveis. O ritmo dos novos planos radicais deles, que estão sendo transformados em lei, em ordens executivas, é de tirar o fôlego, e você fica se perguntando se eles planejam colocar todo esse pacote de transformações durante este ciclo eleitoral de 4 anos. Os Estados Unidos parecem estar entrando em colapso em muitas frentes ao mesmo tempo. Nós estamos vivendo um momento, talvez, na história que nós nunca vivemos antes, irmãos. Talvez somente na fase pré-diluviana, com a presença dos Nephilim nesta terra. E tudo que aconteceu no passado está se repetindo agora. O próprio Yeshua disse que seria como nos tempos de Noah. Então, o que nós estamos colocando aqui, irmãos, não é nenhuma invencionice. Nós estamos, na verdade, presenciando um dos maiores atentados à vida humana, talvez jamais visto na história da face da Terra. Eu acho que cabe a nós estarmos hoje, irmãos, fazendo uma profunda escolha das nossas vidas, de acordo com aquilo que nós desejamos. Agradeço até o irmão que está fazendo esse comentário, né, que é mais velho que eu, ele tem aí talvez 8 anos a mais que eu vou fazer 48. Agradeço, irmão. A gente viveu muito isso. Eu sou novo, vamos dizer assim, relativamente novo. O irmão também que comentou, né? Eu não vivi os anos 60. Eu nasci em 73. Eu vivi uma parte dos anos 70, parte final dos anos 70, mas vivi muito, que eu lembro muito, a partir dos anos 80, lembro demais dos anos 80 e dos anos 90. Mas a gente estudava muito aquilo que a gente fazia, né? E todo o reflexo que nós recebemos, os nossos pais foram influenciados também, infelizmente. Sabe, irmãos, nós estamos vivendo hoje uma época muito difícil, muito dura. As pessoas estão totalmente condicionadas. Até mesmo aqueles que se dizem que estão saídos do sistema, não estão realmente. Sinto em dizer isso. Se vocês acham que vocês saíram 100% e vocês estão confortados, eu posso dizer que vocês estão cometendo um engano. Porque de alguma forma nós somos influenciados. E não estou dizendo da seguinte maneira, você tem uma internet, você depende do sistema, você paga uma conta de luz e de água, você depende do sistema. Não é isso que eu quero dizer. Isso também está inserido em fazer parte do sistema. O que eu quero dizer é as ideias. Se as ideias ainda te influenciam, se você tem uma televisão na sua casa, como foi colocado aqui por um querido irmão, Baruch Hashem, concordo plenamente, você então é influenciado. Se você liga o seu controle remoto num determinado canal, você está recebendo aquele portal maldito e maligno dentro da sua casa. É maldito. A televisão, ela se tornou maldita, irmãos. Ela teve princípios ocultistas quando ela foi feita. Pesquisem nisso, irmãos, por favor.
para que eu não passe aqui por exagerado ou por mentiroso. E eu tenho certeza que algumas pessoas não estão acreditando no que eu estou falando. Sabe por quê, irmãos? Porque é duro as pessoas, um produto de massificação de tantos anos, e as pessoas continuarem ainda nesse produto de massificação. Se você não tem uma compulsão, você vai lá e liga a televisão, você está preso ainda nela. Você está preso nesse sistema que fizeram você crer, fizeram você acreditar nesse sistema. Quando a primeira rede de videoclipes mundial veio no mundo, em 1983, e aquele programa de premiação, em 1983, foi passado para o Brasil, inclusive, e ninguém conhecia essa rede, que foi ter uma filial brasileira em 1990, que começa com a letra M, depois termina com a letra TV, não existe mais no Brasil, que perdeu, né, para as redes sociais. Mas lá em 83, quando fizeram uma transmissão, ninguém no Brasil conhecia, isso passou na Rede Globo, se não me engano, à noite, tarde da noite, eu era garoto, eu estava assistindo aquela premiação de videoclipes. Aquilo era um mundo completamente diferente, irmãos. Aquilo era uma coisa surreal, que exaltou a figura de Madonna, por exemplo, que é uma das principais representantes dos Illuminati, já era naquela época, uma menina nova, na época. Irmãos, vocês acham verdadeiramente que Satanás brinca com as coisas desse mundo? Ele não brinca, irmãos. Tudo está delineadamente programado. E se você diz assim, não, eu vou só ouvir uma musiquinha aqui, musiquinha legal. Ah, essa musiquinha aqui é ótima, eu gosto de ouvir fulano de tal. Tá, então você vai pegar as letras do fulano de tal, sobre o que essas letras do fulano de tal falam. Aí você vai dizer se eu estou exagerando ou não. Mas isso já era assim nos anos 40, nos anos 50. Isso já era assim com Elvis Presley, que foi o principal, talvez, detonador da perversão que existe no rock. Hoje foi um homem chamado Elvis Aaron Presley. Que é o responsável, nem sejam os Beatles, nem os Rolling Stones, nem o The Who, nem The Animals, nem Led Zeppelin, nem Black Sabbath. Não, mas é Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard, todos norte-americanos, ovacionados pelos ingleses, que mudaram a concepção de mundo. Até nos países comunistas existia banda de rock. Que poder sobrenatural é esse, a ponto de fazer com que as pessoas idolatrassem pessoas? Eu era um idólatra e estava no sono da morte. E você que é também colecionador de discos e ouve a música, você é um idólatra. E você está no sono da morte e você precisa pedir ao Eterno para te libertar, porque você está com grilhões nas tuas mãos. E o Eterno abomina a idolatria. Meu quarto era cheio de quadros. Idolatria a filósofos. Eu estudava francês na faculdade. Que coisa terrível. O francês, a civilização francesa é produto do mais tenro materialismo, do niilismo, que é o conceito do nada, do feminismo, com Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, falado tão bem pela Ana Paula Campagnolo. A mãe do feminismo influenciou muitas mulheres nos anos 60. Ela dizia que a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Mentira. Isso é uma mentira de Satanás que foi colocada na sua mente. A depravação, a liberação sexual, a motivação para que homens e mulheres pudessem fazer absolutamente tudo, tomassem todas as drogas, pudessem fazer quaisquer tipos de rituais, ouvissem qualquer tipo de música e lessem qualquer coisa e apoiassem aqueles que matavam pessoas, porque eles apoiavam os governos de esquerda. E repito, essas pessoas não tinham coragem de ficar uma semana. Por que as pessoas que foram os cantores, certos cantores da Tropicália aqui no Brasil que foram expulsos no período
que eles chamam de ditadura, por que eles não foram morar na União Soviética de Joseph Stalin, ou na China de Mao Tse-tung, ou no Vietnã de Pol Pot, ou na Romênia de Ceausescu? Posso falar aqui vários, irmãos amados e queridos. Não, eles foram viver na Inglaterra, no glamour da Inglaterra. Eles foram viver na França. Um ex-presidente brasileiro foi morar na França e era de esquerda. Porque não tinha a coragem e a vergonha na cara, repito, de experimentar o que era o verdadeiro socialismo, o que era o verdadeiro comunismo. Porque são hipócritas e eram hipócritas nas suas ideologias, eu quero dizer. E nós absorvemos todo este conceito. Então nós não podemos cair nesta hipocrisia. Se nós temos fraquezas, eu acredito que todos aqui nós temos, que possamos superar as nossas fraquezas. Se nós temos o que corrigir nas nossas vidas e precisamos ter e fazer o que corrigir, nós necessitamos trabalhar isso nas nossas vidas, e todos nós temos. Nós vamos falar amanhã sobre os temas 3 e 4. O tema 3 vai ser: com Biden, as visões de abraçar as árvores da espiritualidade da nova era estão agora florescendo. E número 4, pesquisadores suíços desenvolveram o primeiro microcircuito usável permanentemente no corpo, o que permite o rastreamento exatamente como previsto em Apocalipse capítulo 13, versos 16 a 18, o sinal da besta. Se você acha que o sinal da besta não é, então, um produto interno dentro do seu corpo, experimente colocar, então, esta marca que vai vir em breve. Experimente agora, então, fazer uso das inoculações, das picadas de Satanás. Você vai pagar para ver, irmão? Irmã? Você vai continuar fazendo os seus estudos de Techuvá, baseados nos sábios judeus, com palavras belas, estudos rebuscados e horas de memorização e compreensão da palavra? E deixar de falar uma consistência maior da verdade para aqueles que necessitam? Muito obrigado por ouvirem esse trabalho, que o Eterno possa abençoar a vida de todos vós. Beshem Yeshua HaMashiach, mensagem número 138, de 1/4, referente ao dia 11/3, cujo tema é Boletim para hoje, no podcast Canal Fábio Pires. Nós vamos voltar amanhã, se assim o Eterno permitir, com as partes 3 e 4, complementando as mensagens da segunda semana do mês de março, para aí sim voltarmos com as mensagens da semana a partir do dia 29 de março e até agora, até amanhã, no caso, dia 2 de abril. Muito obrigado, meus irmãos. Fico muito contente que os irmãos puderam estar aqui conosco nesse retorno aos nossos trabalhos no podcast. Não pensem vocês que tem sido fácil fazer esse trabalho. E nós vamos aí mudar algumas coisas. Eu não aguento fazer tudo, eu estou muito cansado. Eu vou fazer aqui um desabafo, inclusive. Eu preciso de pessoas para me ajudar, para administrar grupos, mas que queiram se dedicar realmente. E eu não estou tendo essas pessoas, eu não as culpo, mas eu não consigo fazer tudo só. E isso pode também, inclusive, comprometer os trabalhos dos nossos grupos de estudo. Então, por enquanto, eu não vou convidar mais pessoas a participarem dos nossos grupos de estudo. Hoje foi o último dia que nós colocamos pessoas para participar dos nossos grupos de estudo. Eu peço a todos que estão nos assistindo, os poucos que estão nos assistindo aqui, 1000 desculpas por isso, irmãos, não gostaria de fazer isso, mas eu não estou tendo ajuda. Eu tenho
hoje, talvez uma ou duas pessoas que se sensibilizam e colocam algumas mensagens nos nossos grupos, principalmente no grupo de suporte geral, mas eu precisaria de uma consistência, né? A minha intenção, como os irmãos sabem, eu já coloquei, não é de formar uma congregação, mas nós temos tudo para formar uma congregação, só que eu não consigo trabalhar sozinho. E, inclusive, até os nossos trabalhos às sextas-feiras à noite e aos sábados estão comprometidos. Infelizmente, eu não sou um autômato, não sou um robô, e já estou sentindo os efeitos desses 10 anos e quase 5 meses de trabalho ininterruptos, desde o momento que eu voltei para a obra do Eterno lá no cristianismo, depois do momento que eu voltei da minha viagem missionária no Chile, quando eu comecei a fazer minha techuvá, quando eu comecei a palestrar junto com o nosso irmão Neemias Gomes no Verdade Revelada, depois no trabalho quando nós começamos os nossos grupos de WhatsApp, depois quando nós começamos os trabalhos no já tínhamos trabalho no YouTube, né? Nós estamos aqui desde 2012. Depois, quando nós fomos para o Instagram e até hoje, quando nós voltamos aqui para o YouTube, isso desde o ano passado. Infelizmente, eu não estou tendo colaboração das pessoas, não estou tendo colaboração. Eu não estou dizendo sobre os novos na fé que estão começando agora. Estou me referindo às pessoas mais embasadas na fé e a pessoas muitíssimo competentes. Infelizmente, as pessoas, por uma razão ou por outra, às vezes por motivos familiares, eu não estou culpando essas pessoas, já deixo bem claro, só que eu acho que as pessoas precisam trabalhar para o Eterno. Eu achei e encontrei tempo na minha vida para trabalhar para o Eterno, mas infelizmente algumas pessoas não têm essa boa vontade, também entra o aspecto da boa vontade, do esforço e do zelo para com o Eterno. Cuidado, irmãos, nós seremos todos cobrados pelos nossos trabalhos perante o Eterno. E seremos também cobrados pelo Eterno pelo trabalho que nós não fizemos. Seremos cobrados pelo trabalho que fizemos, a qualidade desse trabalho, e seremos cobrados pelo trabalho que nós não fizemos. E fica aqui o alerta para todos vós. Muitíssimo obrigado, meus irmãos. Um grande abraço. Eu amo a todos vocês. Eu acho que esse trabalho tem sido feito muito sacrifício, mas quem fez por nós também um grande sacrifício foi Yeshua, o maior sacrifício de todos os tempos. É uma maneira mínimo de bom senso para retribuir o que ele fez por nós. Shalom, shalom, muito obrigado. Voltamos amanhã, se assim o Eterno nos permitir, com a atualização de mais notícias. Que o Eterno nos abençoe. Orem pela nação norte-americana. Muitas pessoas estão sofrendo lá. Muitos cristãos já estão sendo perseguidos, estão sofrendo uma pressão psicológica muito grande. E a tendência da situação é só piorar, porque isso também já foi profetizado pelos nossos pais. Um grande abraço, que o Eterno nos abençoe mais uma vez. Estamos na contagem do Homer, hoje é o 5º dia da contagem do Homer. Quem faz parte dos nossos grupos de estudo, as orações estão lá, que o Eterno possa abençoá-los. Shalom, shalom. Hag Pesach Sameach.